Dando continuidade, então, ao nosso estudo a respeito da Trindade, ou o relacionamento da Trindade, nós vamos chegar à conclusão, então, que Deus é triuno. Ele é único, mas ele é composto de três pessoas. Um único Deus, sendo três pessoas diferentes. Agora, o interessante aqui é que é diferente, mas igual. É interessante, né? Como eu disse, o nosso vocabulário é muito pobre para explicarmos algumas coisas. Sendo três pessoas distintas, então talvez seja a palavra mais correta aqui a ser aplicada, Deus, três pessoas distintas, coiguais. Não tem diferença quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Não tem uma hierarquia, não tem aquele que é maior, não tem aquele que é mais elevado. Os três são Deus. Olha o que o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo. Olha só, novamente nós vemos então muito forte essa questão. Deus Pai, Ele, através do pré-conhecimento, nós pecaríamos e pecamos, Ele já pensou numa solução. E aí o Espírito Santo vem e nos convence de que nós precisamos dessa salvação, nós precisamos sermos purificados. E aí Jesus Cristo vem e asperge, derrama o seu sangue para lavar a nossa vida. É o que 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 nos diz. Mas e quem é o Pai? O Pai. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Esse é o texto que eu mais gosto para falar a respeito da paternidade de Deus, embora existam muitos outros, em especial, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creram no seu nome ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus. É o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos creram no seu nome, no nome de Jesus, eles recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Agora, olhando pelo outro lado, nós olhando para Deus, porque nós estamos falando de Deus para nós, filhos de Deus. Agora nós podemos chamar Deus de Pai. E aqui, lembra de novo, voltamos à questão do nosso idioma. Aqui a tradução é Pai, meu Pai, mas lá no original a palavra é Abba, que é mais parecido com papai. E como alguns dizem, se Deus fosse baiano, ou se Jesus tivesse nascido na Bahia, seria painho. É a forma carinhosa que nós podemos chamar a Deus de Pai, o Paizinho, o Pai amado. E era assim que Jesus se referia ao Deus Todo-Poderoso. Não um Deus distante, lá longe, mas um Deus que planejou salvar a humanidade. Um Deus que escolheu resgatar a humanidade para trazer para perto de si. Um Deus que, vendo a humanidade distante, adotou a humanidade para serem seus filhos. Deus Pai. Há um Deus que é Pai na revelação bíblica. Nós vemos isso no Novo Testamento apenas? Não. Nós vemos isso em Isaías capítulo 63, versículo 16. Nós vemos em Isaías 64, 8. Nós vemos em Salmo 68, 5. E finalmente agora nós simplificamos bastante porque existem muitos, milhares de versículos comprovando a paternidade de Deus. Como eu já disse lá no primeiro momento da nossa aula, Jesus foi um grande escândalo para os judeus quando ele chamou a Deus de Pai. E quando ele disse que Deus tinha um filho único, foi um problema muito grande para o judaísmo. Agora, na compreensão que o Espírito Santo nos dá, nós entendemos que nós podemos chamar Deus de Pai. De repente você não teve um bom relacionamento com o seu pai. De repente o seu pai foi o melhor pai do planeta Terra. Eu não duvido. Mas eu quero te dizer que
os nossos pais, eles podem falhar. Deus não falha jamais. Por isso nós olhamos para Deus como Pai e esta pessoa da Trindade, ou como na teologia se diz, a primeira pessoa da Trindade. Não primeira em importância, não primeira em tamanho, mas primeira na organização para nossa compreensão. Deus Pai, aquele que nos chama de filhos. Depois, nós temos a segunda pessoa da Trindade. E quem é o Filho? O Filho é o Deus que desceu do céu e se tornou ser humano, como todos nós. É a pessoa da Trindade que é 100% Deus e 100% homem. Não é como na mitologia grega lá, quando nós tínhamos semideuses lá na mitologia, que era metade homem, metade animal, metade homem, metade Deus. Não, não, não. Jesus é 100% homem e 100% Deus. 100% Deus por conta da sua natureza divina. Quando o anjo foi anunciar Maria que ela estaria grávida, o anjo disse, você dará à luz e ele será chamado Filho de Deus. E mais, o anjo também anuncia em outro evangelho dizendo o seguinte para Maria, olha, essa criança que está dentro de você, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Ou seja, olha aí de novo nós vemos a Trindade manifesta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem gerou Jesus em Maria. Jesus é 100% homem, porque ele nasceu de mãe humana, ele se alimentava, ele dormia. Nós vemos inúmeros versículos da Bíblia mostrando isso. Quando ele se apresentou depois de ressurreto, ele perguntou para os discípulos, por acaso vocês têm comida aí? Então ele se alimentou depois. Tomé encostou nas feridas que ele ainda possuía. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus. E olha só o que diz João capítulo 3, versículo 13. O próprio Jesus dizendo, ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu, ele se referindo a ele mesmo. O Filho do Homem mostrando essa questão humana de Jesus. Filho do Homem quer dizer justamente isso. É um ser humano. Jesus, o Filho do Homem, que também é Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele desceu do céu. Se ele desceu do céu, ele é Deus. Diferente de nós, seres humanos, que nascemos de concepção humana, junção de gametas e nascemos. Deus, ele nasceu através da geração do Espírito Santo na vida de Maria. Daqui a pouco a gente continua a falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo.